Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nosso cordial boa noite aos amigos que nos acompanham pela internet. Que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua família. Que a palavra de Deus nesta noite alcance o propósito divino para você e os seus queridos. É bom estarmos aqui nesta noite, primeiro domingo. Ontem já estivemos reunidos e hoje continuaremos refletindo na palavra de nosso Deus. Ontem foi um sábado bem especial, o primeiro sábado do ano, e eu dizia que um sábado especial porque nem sempre eu posso estar com a minha família toda na igreja. Os filhos já não moram mais com a gente, então quando eu estou com a minha esposa e os filhos, eu fico mais feliz ainda. E aproveitando esse período de férias, e hoje minha esposa está aqui, os filhos, inclusive o mais velho, hoje é o aniversário dele. E não precisa dizer a idade, porque depois dos 20 isso é irrelevante. Isso aí já não é tão importante assim. A gente só agradece a bênção de Deus. Mas que Deus te abençoe muito. Vamos à Bíblia, Lucas capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Abra a Bíblia, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer porque nesta noite podemos nos reunir para te adorar. Neste momento, Senhor, nós abrimos a tua santa palavra. Fazemos isto com reverência porque entendemos que a palavra de Deus, escrita com amor para nós, os teus filhos. Pedimos que o Espírito Santo, mesmo Espírito que inspirou aqueles que escreveram as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo venha nesta noite nos ensinar a tua santa vontade, imprimir em nosso coração o desejo de te buscar a cada dia de forma mais intensa, de consagrarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e aceitarmos assim dia a dia o plano da salvação. Toma-nos, ó Deus, abençoa-nos, perdoa-nos e salva-nos para o teu reino, te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Lucas 17, do verso 11 em diante, irmãos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, em todas as circunstâncias da vida, nós sempre teremos pelo menos 2 alternativas. E a escolha que nós fizermos, ela vai definir o nosso presente e vai influenciar o nosso futuro. A vida é feita de decisões. Eu imagino que você já ouviu esta afirmação em alguma vez. A vida é feita de decisões. Seguramente alguns sermões já foram pregados e isto foi mencionado. A vida é feita de decisões. Por isso nós temos que tomar boas decisões, porque certamente elas vão trazer bênçãos para a nossa vida. Mas há poucos dias eu li em uma rede social, alguém postou o seguinte: eu não creio que a vida seja feita de decisões,
porque eu decidi ser rico e não deu certo até hoje. Mas não é desse tipo de decisão que nós estamos falando. Nós estamos falando daquelas decisões que são necessárias no dia a dia. Decisões simples, até as decisões mais complexas. Todas elas definem o nosso presente e influenciam o nosso futuro. E certamente você conhece muitos exemplos, bons exemplos e maus exemplos. Pessoas que tomaram boas decisões e o que elas colheram. Pessoas que tomaram más decisões e qual foi o seu resultado. As decisões que nós tomamos, elas definem o nosso presente e elas influenciam o nosso futuro. Na história dos 10 leprosos, nós encontramos 10 homens que precisaram tomar uma decisão muito importante. Eles viveram uma circunstância difícil, mas havia necessidade de se tomar decisões. E eles tomaram essas decisões. Queira Deus que as decisões que eles tomaram nos inspirem nesta noite a tomarmos sempre as melhores decisões. A Bíblia nos diz, irmãos, que estavam ali 10 leprosos. Eu não sei se você já estudou assim com um certo cuidado sobre a vida de um leproso nos dias de Cristo e mesmo nos dias do Antigo Testamento. A vida de um leproso naqueles dias era uma vida muito difícil. Dentre as doenças conhecidas no Oriente, a lepra era a mais temida. Quando alguém tinha algum problema que era considerado como lepra, porque não era necessariamente uma única enfermidade, existiam algumas enfermidades que eram consideradas como lepra. Quando alguém tinha esse problema, precisava ser isolado, tinha que sair de casa, não podia ter mais o convívio da família. Comece a pensar agora na condição de vida de alguém que não podia mais viver com a sua família. E se você é um chefe de família, eu tenho certeza que você tem prazer, no final do dia, no final das atividades de trabalho, voltar para casa e encontrar a esposa, encontrar os filhos. Não é bom? Não é gostoso ter esse momento no final do dia com a família? Eu aprecio muito isto. Só que se eu fosse um leproso vivendo nos dias de Jesus, eu não poderia voltar para casa. Não poderia voltar para casa. Porque o leproso não podia conviver com pessoas que não tinham esse tipo de problema. Mas não apenas isto. Ele não poderia trabalhar, porque não podia conviver com os colegas de trabalho. Ele tinha que se isolar da família, do trabalho, ele não poderia ir à igreja, não poderia se reunir com os irmãos de fé para adorar a Deus. Ele também não podia ter um momento de encontro, aquele encontro social, aquele momento com os amigos, ele também não poderia. Então, o problema da lepra tinha algumas implicações muito sérias, difíceis, problemas sociais, mas também problemas físicos, porque a pessoa via o seu corpo sendo comido pela doença dia após dia. Havia ainda implicações emocionais, porque quem estava com aquele problema vivia deprimido. Problemas sociais, físicos, emocionais. Mas, como se não bastasse isso, irmãos, o pior de tudo eram as implicações espirituais. Porque a lepra, ela era conhecida como o açoite, ou o dedo de Deus. Imagine você que alguém que tinha lepra pensava da seguinte forma: Deus está me castigando,
Porque havia aquela ideia de que se alguma pessoa estivesse sofrendo, alguma pessoa estivesse enferma, era resultado de algum pecado ou do desagrado de Deus. E especialmente se fosse lepra. Então o desagrado de Deus está sobre mim. O dedo de Deus está pesando sobre a minha vida. O açoite de Deus está sobre mim. Então Deus não me ama, logo eu estou perdido. Como é que alguém pode ser feliz vivendo dessa maneira? Na realidade não era uma vida, era uma caricatura de vida. Ninguém podia ser feliz assim. Problemas sociais, problemas físicos, problemas emocionais e, acima de tudo, problemas espirituais. Estou perdido. O açoite de Deus sobre mim, o dedo de Deus pesando sobre a minha vida. Como alguém podia ser feliz assim, irmãos? A não ser que um milagre acontecesse, a não ser que houvesse a intervenção divina na vida de algum deles, eles seriam levados à morte mais cedo ou mais tarde. Esta era a vida de um leproso. Se porventura alguém que não tivesse lepra, desavisadamente fosse passando próximo ao local em que estava um leproso, a Bíblia orienta que o leproso tinha que fazer o quê? Colocar a mão sobre a boca e gritar: imundo, leproso, impuro, para que a pessoa, ao ouvir, se afastasse. Como alguém podia ser feliz assim? Esta era a vida de um leproso. Quando você estiver lendo a Bíblia e se deparar com a história de um leproso, pense em alguém que estava vivendo sob uma condição terrível, social, física, emocional e espiritualmente. Essa era a vida de um leproso. Agora, a Bíblia nos diz que Jesus estava passando pelo meio de Samaria e da Galileia. E ele entrou em uma aldeia, e naquela aldeia estavam os 10 leprosos. E eu afirmei a você que em todas as circunstâncias da vida, nós teremos pelo menos 2 alternativas. E a decisão que nós tomarmos vai definir o nosso presente e influenciar o nosso futuro. E aqueles 10 homens, eles tinham 2 alternativas. Quais eram as 2 alternativas? E nós podemos aprender com eles. A primeira alternativa era permanecer na aldeia. Bom, Jesus está passando, mas eu não quero ir ao encontro dele. Eu quero ficar onde eu estou. Eu não quero ter esse encontro com Cristo. O que aconteceria, querido irmão, se esta fosse a decisão deles? O que ia acontecer com eles? Permaneceriam leprosos, permaneceriam com problemas sociais, físicos, emocionais e espirituais. Se eles não fossem a Cristo, mais cedo ou mais tarde, eles morreriam por causa da doença. E sabe que isto acontece com muita gente, porque Jesus passa por nossa vida, e nós precisamos também tomar alguma decisão. Há pessoas que decidem ir a Cristo, mas há pessoas que preferem permanecer onde estão, se acham confortáveis onde estão. Está tudo bem com a minha vida, está tudo bem, eu estou bem socialmente, eu estou bem fisicamente, eu estou bem emocionalmente, mas se esquece da questão espiritual, do lado espiritual. Então eu não preciso ir a Jesus Cristo, está tudo bem comigo. Uma certa vez, há alguns bons anos, quando eu não era pastor ainda, eu trabalhava em uma empresa, e um jovem, assim como eu era bem jovem naquela época, um colega de trabalho me disse assim: você que é um crente, faz oração por mim porque eu estou muito aflito. Estou passando por um momento muito difícil. Eu preciso de orações. Eu, tudo bem. Na semana seguinte, ele me procurou e disse assim: olha, sabe que eu acho que eu não preciso de Deus? Porque está tudo tão bem na minha vida agora. Eu acho que eu não preciso de Deus. No momento em que
situação apertar, aí eu posso recorrer a Ele. Mas está tudo bem comigo. Este é um problema sério na vida de muita gente. E tem muita gente se enganando com isso. Porque não há problema social, não há problema físico, não há problema emocional, acha que está tudo bem na vida. Mas enquanto a pessoa não tem o encontro com Cristo, ela está perdida. Ela pode ter tudo que esta vida oferece, mas sem Jesus Cristo ela não tem nada. Sabe, irmãos, há pessoas que, diante das condições que a vida oferece, preferem ficar como estão. Elas se esquecem que existe uma lepra chamada lepra do pecado, e é um problema grave, e o mais grave de todos os problemas, que nos separa de Deus e pode nos levar, se não houver a intervenção divina, seguramente nos levará à morte, morte eterna. Se aqueles homens ficassem onde eles estavam, jamais seriam curados, permaneceriam com os mesmos problemas, indo cada vez mais fundo nos problemas, até a morte. Mas graças a Deus, eles tomaram a decisão certa, eles escolheram a outra alternativa, a melhor alternativa. A Bíblia diz que eles saíram ao encontro de quem? De Jesus. Eles foram ao encontro do Senhor. Ficaram de longe, porque os leprosos não podiam se aproximar de quem não tinha esse problema. Eles ficaram de longe e gritaram, tentando chamar a atenção de Jesus. Imaginem vocês, quem sabe, já levantando as mãos, quem sabe sem os dedos, voz embargada tentando chamar a atenção de Jesus. E eu fico imaginando aquela cena, 10 homens, desfigurados, vestidos de trapos, porque os leprosos se vestiam de trapos, tentando chamar a atenção de Jesus. E Jesus passa, olha aquela cena, vê os 10 homens, e acontece algo que não é muito comum nos evangelhos. Normalmente as pessoas buscavam a Jesus, e ele as curava, e então ele dava alguma orientação. Mas naquela ocasião, Jesus diz simplesmente: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eles tinham 2 alternativas ali, irmãos. A primeira era não obedecer à ordem de Cristo, e a segunda era obedecer. Assim como em toda circunstância, nós teremos 2 alternativas: obedecer ou não obedecer. Era a situação para eles. Eles poderiam não obedecer, eles poderiam até questionar a Jesus. Sabe o que eles poderiam dizer? Senhor, vejam só, Jesus menciona, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, é um imperativo, é uma ordem, e eles poderiam dizer: Senhor, mas nós não queremos uma ordem, nós queremos um milagre, nós não estamos pedindo um mandamento, nós estamos pedindo uma cura, nós queremos uma bênção. Eles poderiam questionar com Jesus, mesmo porque o normal seria ir ao sacerdote no momento em que o enfermo percebia que alguma melhora havia acontecido nele, e nada havia acontecido. Acontece que Jesus queria que eles agissem pela fé. Eles poderiam questionar a Cristo: Senhor, não um mandamento, não uma ordem, nós queremos cura, nós queremos milagre, nós queremos uma bênção. E você sabe que há muita gente assim, não? Que questiona com Deus e que busca bênção e não o autor das bênçãos. Há pessoas que estão lotando ambientes religiosos em busca de milagres, em busca de curas, menos em busca de Deus. Há pessoas que fazem jejum, e jejum é uma prática salutar, é uma bênção, e Jesus recomenda um jejum. Só que alguns estão usando o jejum como salvação pelas obras.
Eu já ouvi gente dizendo assim, bom, eu quero passar no vestibular, eu vou fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum, então quem sabe Deus olha lá do céu e diz, olha, coitadinho, está fazendo um sacrifício, está jejuando, né? Então, eu vou dar a bênção, vou deixar que ele passe no vestibular. Ou eu quero fazer um concurso público, eu vou fazer um jejum para passar. Tem gente que está querendo casar, vai fazer jejum. Deus vai ter misericórdia, então, e vai conseguir alguém. Irmãos, jejum para alcançar a bênção, isso é salvação pelas obras. Há pessoas que querem mais as bênçãos do que o autor das bênçãos. O alimento é uma bênção, mas o verdadeiro jejum é, bom, eu vou deixar de me alimentar, vou deixar de ter esta bênção, porque eu tenho uma bênção maior. O autor de todas as bênçãos, é Ele que eu quero, é Ele que eu preciso. Então eu vou deixar o alimento, a bênção, para buscar o autor das bênçãos, para me alimentar dele e tê-lo na minha vida. Há pessoas que questionam com Deus. Eles poderiam também ter questionado. Era uma das alternativas. Tem gente que diz assim, se Deus fizer isto, então eu farei aquilo. Se Deus me der isto, então... E quantas vezes eu ouço, pastor, se Deus fizer isso por mim, então eu vou à igreja. Se Deus abrir portas de trabalho para mim, então eu vou ser fiel a Deus. Questionando com Deus, colocando condição para Deus. Uma certa vez um garoto disse, pastor, estou pensando em namorar. O pastor, olha, boa decisão, mas eu não namoro com qualquer moça, pastor. Eu tenho os meus critérios. Uau! Quais são os seus critérios? Primeiro, a moça tem que ser uma boa cristã. E o pastor aplaudiu, maravilhoso, é isso mesmo. Qual é o segundo? Ela tem que ser inteligente. Nota 10. Próximo critério. Ela tem que ser bonita. Queria uma jovem cristã, uma jovem inteligente e uma jovem bonita. Qual o último critério? Tem que ser rica. Se Deus não me der uma moça assim na igreja, pastor, eu vou procurar fora da igreja em qualquer lugar. Se Deus não fizer isto, eu vou fazer aquilo. Irmãos, Deus, sem nós, Ele é Deus. E nós, sem Deus, somos quem? Dá para negociar com Deus? Deus perde em algum momento? Nunca. Deus aponta o caminho, filho, é por aqui. Não, mas Senhor, será que eu não posso ir por esse caminho? E Deus diz, este é o caminho, andai por ele. Mas Senhor, que tal ir por este lado? E Deus diz, é sábado, meu filho. E alguém, não, mas eu prefiro domingo. Querido, é aqui, eu vou voltar para buscar você. Não, mas eu creio que haverá um processo. Irmãos, Deus está dizendo, nós vamos questionar com Deus. Deus está orientando, nós vamos preferir as nossas conveniências. Nós somos livres para decidir. Eles tinham duas alternativas, questionar com Deus, mas eles poderiam obedecer, e eles preferiram obedecer. Eles foram se apresentar aos sacerdotes, mesmo que nada estivesse acontecendo no corpo deles. Eles agiram pela fé. E sabe o que a Bíblia diz? Enquanto eles iam, indo eles, foram purificados. Em que momento eles foram abençoados? Em que momento aconteceu a cura? No momento em que eles obedeciam. Você percebe que nem sempre a bênção vem antes da obediência. Às vezes nós teremos que obedecer primeiro. Porque, irmãos, quando a gente quer a bênção do jeito da gente e no tempo da gente, é bem complicado. No tempo de Deus e do jeito de Deus é bem melhor.
É mais ou menos como alguém que vai ao médico e diz: Senhor, doutor, eu estou aqui porque eu estou com um problema de saúde, mas eu quero que o Senhor me passe esse remédio, me passe este exame e diga que o diagnóstico é esse aqui, o tratamento é este. Não precisa ir ao médico, filho. Então tem gente que vai a Deus e diz: Senhor, desse jeito, neste tempo, é no meu jeito e no meu tempo. Acontece que do jeito de Deus e no tempo de Deus é sempre melhor. O jeito de Deus e no tempo de Deus, a bênção foi dada no momento da obediência. E muitas vezes, irmãos, nós teremos que obedecer primeiro. Talvez você deseje uma grande bênção. Quem sabe tem que colocar primeiro os pés no caminho da obediência. A bênção no caminho da obediência. A bênção no caminho da fidelidade. A bênção no caminho da integridade. A bênção quando nós seguimos os passos do Senhor. A bênção quando nós seguimos a vontade do Senhor. Aqueles homens seguiram a vontade de Deus, aqueles homens obedeceram, e o resultado foi cura. Eles observaram o corpo e começaram a perceber que as mãos estavam voltando ao normal. E quem sabe tocando o rosto já estava normal. E um olhava para o outro e percebia que uma mudança havia acontecido. Todos os 10 estavam curados. Todos os 10 estavam curados. Mas a história dos 10, ela é igual até aqui. Porque a partir daqui, ela começa a ter uma mudança. 9 tomam uma decisão. E apenas um toma a outra decisão. Porque em todas as circunstâncias da vida, nós teremos pelo menos 2 alternativas. E a decisão que nós tomarmos vai definir o nosso presente e influenciar o nosso futuro. 9 deles continuaram o seu caminho, indo à cidade, em busca dos sacerdotes, porque eles queriam receber o atestado de que eles estavam curados. Eles estavam obedecendo ao Senhor, eles estavam curados pelo Senhor, e eles seriam declarados pelos sacerdotes como curados. Nada de errado aparentemente, nada de errado. Mas se você pudesse conversar com algum deles, imagine que você tivesse condições de falar com qualquer um deles, e perguntasse assim: escuta, me conta a tua experiência com Deus. O que ele poderia dizer? Um dia eu era um leproso, e Jesus me curou. Ponto. Não tinha mais nada para dizer. Mais nada. Você sabe por quê? O verso 13 diz que eles ficaram de longe. E a gente não consegue se relacionar de longe, devidamente. A gente não consegue. Não dá para a gente se relacionar bem se a gente ficar de longe. A gente pode ter amizade, mas de longe a gente não se relaciona tão bem. Bom, minha esposa e eu, quando éramos solteiros, morávamos a mais de 1000 quilômetros de distância um do outro. Nós éramos namorados a mais de 1000 quilômetros. Como ela queria casar, eu fui morar perto dela. Na realidade, eu queria muito casar com ela. Então, mudei de cidade, fui para mais próximo. Fiquei a pouco menos de 200 quilômetros, está mais próximo agora. E então, encarei lá a fera e fui pedir a moça em casamento. E finalmente nós casamos. Não é diferente? Quando você se relaciona de perto, é muito diferente. Há pessoas que se relacionam com Deus à distância, irmãos. Sabe como é o relacionamento à distância? É o relacionamento dos 9. É obedecer e ser abençoado. Eu estou obedecendo, eu estou cumprindo alguns requisitos religiosos e eu recebo bênçãos no meu dia a dia. Está tudo bem para mim. Mas a vida religiosa é só isso.
é obedecer e esperar bênçãos? É isto que é a tua vida religiosa? Esta é a tua vida? Eu espero que não seja. Eu vou obedecer e vou receber bênção. Eu vou obedecer e receber bênção. Eu vou dizimar, porque a Bíblia diz que Deus vai abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. Então eu vou fazer isto porque eu vou receber bênção. Você sabe que há muita gente que vive dessa maneira. Os 9 obedeceram e receberam bênção. Foram curados. Porém, a experiência deles com Deus era a experiência de quem estava de longe. O verso 13 diz que eles ficaram de longe, eles nunca se aproximaram de Jesus Cristo. E há cristãos que obedecem e recebem bênçãos, mas continuam longe. E quando a gente se relaciona com Deus à distância, a nossa vida espiritual, ela é morna. E se você lembra bem da mensagem do Senhor no livro de Apocalipse, acerca dos mornos, você sabe qual é o problema, não sabe? Vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Agora vamos pensar no outro que era samaritano. Os estudiosos dizem que os 9 eram judeus. Os judeus, vocês sabem, não se dão com os samaritanos. Eles não se relacionam, mas quando tinham lepra, todos eram iguais. Imaginem vocês. O samaritano, vamos imaginar a cena, 10 homens estão indo, um olha, e eles, opa, tem alguma mudança em mim, eu não posso continuar. 9 continuam, ele dá meia volta. A família, ele ia voltar para a família, e a família é uma bênção, só que para ele Jesus Cristo era melhor. Os 9 iam voltar para o trabalho, e o trabalho é uma bênção, mas para o samaritano, Jesus Cristo era melhor. Os 9 iam voltar para o convívio dos amigos. O samaritano, para ele, Jesus Cristo era melhor. Os 9 podiam retornar à igreja, mas para o samaritano, Jesus Cristo era melhor do que a própria igreja. E aí aquele homem volta, ele vai correndo, ele vai pulando e vai correndo em alta voz, dando glória a Deus. E ele cai aos pés de Jesus. Eu fico imaginando a alegria daquele homem com aquela cura. O homem estava condenado a morrer e agora estava curado. Olha a alegria dele. Imagine se esse homem entra pela igreja. Talvez alguns dissessem, isso é irreverência. Eu não estou dizendo que nós temos que gritar na igreja, irmãos, por favor, não pensem assim. Mas quem é que pode reprimir a alegria de um coração repleto de gratidão por uma intervenção divina? Imagina aquele homem, a Bíblia diz em alta voz, dando glória a Deus. E sabe que para as coisas de Deus, às vezes a gente é um pouquinho tímido, mas para as coisas seculares a gente é bem eufórico. Já observaram isso? Eu vou montar uma cena aqui para você. Final da Copa do Mundo, 2014, Brasil e Argentina, aqui na arena. Imaginem vocês. Lógico que você não vai estar de futebol. Mas aí, de repente, você está assistindo pela TV, aos 47 minutos do segundo tempo, impedido de mão, o jogador brasileiro faz um gol. Qual é a sua reação? Saudação JA. É essa, irmão? Vai ser essa? O que você vai dizer? Não fala aqui, por favor. Estamos na igreja. E aquela alegria. Mas para as coisas de Deus, tímido, quietinho. Aquele homem foi com alegria no coração, restaurado, curado, abençoado. E ele cai aos pés de Cristo. Ele adora ao Senhor. Era uma atitude de gratidão, de reconhecimento. E agora acontece ali uma das cenas mais bonitas da Bíblia. Eu fico imaginando aquele momento, aquele homem agora curado, aos pés de Cristo. E o Senhor diz, não eram 10? Onde estão os outros 9? Só esse aqui voltou? Jesus Cristo levanta aquele homem. Olha nos olhos dele.
e diz: vai, a tua fé te salvou. Os 9 foram declarados limpos cerimonialmente por um sacerdote, mas aquele foi declarado salvo pelo Filho de Deus. Você consegue perceber como é diferente? Quando alguém se relaciona com Deus à distância, apenas obedecendo e querendo receber bênçãos. Mas quando alguém busca a comunhão com Deus, de estar perto de Deus, de viver uma vida com Deus, ele vai obedecer, ele vai receber bênçãos, mas ele vai ter o verdadeiro sentido para a vida. Ele vai viver feliz e certo da salvação em Cristo Jesus. Se você pudesse perguntar para aquele homem: me conta a tua experiência com Deus. Você lembra da experiência dos 9? Eu era um leproso, ou nós éramos leprosos, e Jesus nos curou, ponto. Mas aquele não. Ele iria dizer: eu era um leproso, Jesus me curou, mas eu toquei os pés de Jesus. Eu toquei os seus pés. E Jesus me levantou. Eu olhei nos olhos dele. Eu olhei nos olhos de Cristo. Ele olhou bem fundo nos meus olhos. E eu o ouvi dizer que eu estou salvo, curado fisicamente, perdoados os meus pecados e salvo em Cristo Jesus. Você percebe, meu irmão, como é diferente? Não é uma questão de ser membro de uma igreja ou de outra igreja, é de ter um relacionamento vivo com Cristo. É de estar aos pés de Cristo, é de ouvir a palavra dEle e deixar que a palavra dEle faça parte da nossa vida. É viver em íntima comunhão com Ele, é ouvir pela fé a voz dEle e obedecer à sua santa vontade. Faz muita diferença. A experiência daqueles 10 leprosos é a tua experiência e a minha experiência. Porque todos nós, irmãos, temos a lepra do pecado. Mas se nós ficarmos onde nós estamos, não seremos perdoados. Se não formos a Cristo, não seremos perdoados, não seremos restaurados, não seremos salvos. Se dermos um passo em direção a Jesus, vamos receber perdão, restauração e salvação. E assim como Jesus passou pela vida daqueles 10 leprosos, Ele passa por tua vida e por minha vida hoje. E lembre-se, nós temos 2 alternativas pelo menos. E hoje você tem a alternativa de dizer: sim, mas eu quero continuar como eu estou. E você tem esse direito, mas saiba que as consequências virão. Você pode estar bem socialmente, fisicamente, emocionalmente, mas espiritualmente falta algo, que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Agora, outra alternativa é a melhor, e eu convido você a tomar essa decisão. É abrir o coração a Jesus, permitir que Ele entre, que Ele traga perdão, que Ele traga restauração, e que diga a você: vai, a tua fé te salvou. Que decisão você vai tomar nesta noite? Qual é a tua decisão? Que resposta você vai dar a este Deus que te ama tanto? Qual é a tua resposta? Vai ficar como está? Você que nos acompanha pela internet, vai ficar como está? Acha que está tudo bem? Irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração a Cristo. Precisamos nos entregar a Ele e precisamos viver para Ele. Isto traz perdão. Cristo traz perdão, restauração e salvação. É exatamente o que Ele quer fazer na tua vida e na minha vida. Agora, assim como houve a necessidade de uma decisão dos leprosos, há uma necessidade de decisão sua e minha. A intervenção divina se dará no momento em que nós nos decidirmos. Eu já me decidi por Cristo. E você? Que decisão você tomou? Quer nesta noite dizer: Senhor, eu preciso da Tua bênção, mas eu preciso mais de tudo da Tua presença na minha vida, para me trazer perdão,
para me trazer restauração, para me trazer paz ao coração, para me trazer vida eterna. Se você deseja dizer isto e tomar essa decisão, coloque-se em pé e vamos orar juntos ao Senhor nesta noite. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, porque Jesus Cristo um dia passou por nossa vida e nos deu a oportunidade de tomarmos uma decisão. E esta decisão se renova nesta noite, porque hoje nós nos decidimos por Cristo. Nós queremos, Senhor, que Jesus Cristo seja real na nossa vida. Mais do que curas físicas, nós suplicamos por restauração espiritual. E que as bênçãos materiais sejam dadas de acordo com o teu propósito, de acordo com a tua vontade para as nossas vidas. Perdoa-nos, restaura-nos, salva-nos para o teu reino e ajuda-nos no nosso dia a dia para tomarmos as melhores decisões, as decisões que vão se harmonizar com a tua santa vontade. Dá-nos a tua bênção, Senhor, e dá-nos a graça de termos comunhão íntima contigo. Não um relacionamento à distância, um relacionamento de longe, mas um relacionamento bem de perto, conhecendo o nosso Deus por experiência. Nós nos entregamos a Ti nesta hora e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.